Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se não está, vai ficar, eu profetizo no nome do Senhor Jesus. Hoje ao acordar eu me deparei com a minha cama assim, desse jeito. Percebem que tá cor de uma, as fronhas cores diferentes. Estão vendo bem aí? Por quê, pessoal? Eu costumo colocar um forro na cama, no colchão. Eu tenho até que comprar uma capa de colchão, mas na verdade é que eu não tenho priorizado isso. Aí, porque eu improviso, aí eu fico nessa, né? Aí eu usei esse edredom aqui, já velhinho. Aqui, ó. Aqui tá o colchão. Aí eu coloco esse edredom aqui como se fosse uma capa de colchão. E os travesseiros a mesma coisa. Deixa eu mostrar para vocês de pertinho. Aqui tá. Eu uso essa fronha velhinha, fronhas velhinhas, mais perfeitinhas, como forro. E por cima deles, desses dito cujos, eu coloco a fronha direitinho, forro o lençol. Mas o que me chamou a atenção? Vocês sabem que Deus trabalha comigo de uma forma assim linda. Eu acho linda porque é no meu dia a dia que o Espírito Santo fala ao meu coração. E eu transmito para vocês, compartilho com vocês. E dessa vez não foi diferente. Quando eu acordei que eu vi, porque ontem o meu dia foi muito corrido. Levei a minha mãe ao médico, depois o Maurício, fomos ao médico para ele também. Cheguei, fui direto fazer almoço, aquela coisa toda. E assim, quando eu parei, tomei meu banhozinho, deitei lá no sofá, apaguei. Não apaguei. Eu dei aquela cochilada assim e quando eu saí do sofá, já vim direto para a cama. Do jeito que tava, que ontem eu não fiz nada em casa. Dormi. Quando eu acordei hoje, eu falei assim, meu Deus, eu nem arrumei a cama. Logo o Espírito Santo fez um estalo. Me levou lá para 1 Samuel. Se eu não me engano, é no capítulo 1, versículo 16, onde diz: Deus não vê como o homem vê. Ele não vê a aparência, ele vê o coração. E eu falei, meu Deus, nós somos tão levados a olhar, né? A julgar até pela aparência. Quando o Senhor ordenou Samuel a ungir Davi, que mandou Samuel ir lá na casa de Jessé para ungir o rei de Israel, Samuel ele se impressionou com a beleza, com a altura dos irmãos de Davi. Até então, Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai. E ele achou, o Samuel, que o rei de Israel seria um dos irmãos de Davi, pela altura, pela aparência. Quando Deus falava para ele, não é esse, olha, não é esse, não é esse. E quando ele escolheu Davi, que estava ali, certamente ele não era visto como o mais bonito, como o mais forte. E o Senhor falou a Samuel, esse sim, esse será ungido como rei de Israel. Então, queridos, foi assim que... Foi essa palavra que o Senhor falou no meu coração. Deus não vê como o homem vê. Sabe? Eu fiz questão de deixar a cama até agora, assim. Já fiz almoço primeiro. Falei, não, tem que gravar esse vídeo para mostrar às pessoas que a gente tem que aprender, né? Não ficar questionando, até mesmo julgando
pela aparência. Muitas das vezes quando a gente sai às ruas, né? Ou quando a gente vê algo, até na TV mesmo, através dos vídeos, a gente já vai falando, blá, 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 o que achamos, o que vemos com os nossos olhos. Mas o Senhor, ele não tá nem aí. Se você é bonito, se você faz coisas bonitas, se você é o bambambam, sabe? O Senhor, ele vê, sabe? Ele vê e sonda o seu coração. Ele vê, ele conhece os teus pensamentos, sabe? Então, gente, é essa a reflexão do dia. 1 Samuel 1,16. Vamos julgar menos, vamos olhar com o olhar de Jesus. Ainda que você veja alguém ou algo que não condiz com aquilo que você pensa, fica para si, não passa para frente não. Porque você pode estar julgando a aparência de um ungido do Senhor, de uma ungida do Senhor, de um homem ou uma mulher de Deus, e Deus, o próprio Espírito Santo, ele se entristece. Eu estou passando para vocês, compartilhando uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida com Cristo, a não julgar, sabe? Certamente, se alguém chegasse aqui na minha casa hoje, para me fazer uma visita e tivesse acesso ao meu quarto, provavelmente ia pensar assim, nossa, que relaxado, ou então que pobrezinha, não tem nenhum lençol, umas fronhas para colocar na cama, deixar a cama bonita, arrumada. Provavelmente ele ia pensar, ou relaxada ou pobrezinha demais. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, não é nada disso. Eu não sou relaxada e também não sou pobrezinha demais. Glória a Deus, eu tenho para colocar um lençol bonito, fronhas bonitas, mas ainda que eu não tivesse, eu não teria, as pessoas não teriam o direito de me julgar por isso. Eu não tenho o direito de julgar ninguém pelas condições, por terem ou não recursos, tá? Então, é isso, sabe? Vamos julgar menos, vamos olhar com um olhar de Jesus, sabe? Vamos nos preocupar mais com os sentimentos do nosso próximo, com os sentimentos das pessoas, falar menos e amar mais. É isso, gente. Que Deus os abençoe cada vez mais. E vamos olhar para o alto. Vamos olhar mais para Jesus. Vamos amar mais com o amor de Jesus. Posso ler nos comentários um amém? Beijo, pessoal.